Boa noite. Boa noite. Fazer o bem sem ostentação, né? O pilar da doutrina espírita, a gente poderia dizer que se resume no esforço que nós fazemos diariamente para que sejamos pessoas melhores, né? Pelo menos superficialmente. E quando a gente fala em não ostentar algo, não mostrar a mão que faz o benefício ao outro, nós estamos falando de uma grande dificuldade que eu acho que a maioria dos seres humanos possui, que é lidar com a própria personalidade. Se a gente converter isso para o Espiritismo, nós vamos falar o seguinte, que a maior dificuldade que o ser humano possui em relação a esconder a mão que faz o bem são os vícios que nós trazemos nas milhares de encarnações já vivenciadas e que gradativamente nós vamos tentando lapidar, melhorar. Talvez seja um pensamento um pouco tanto comodista, né? A gente dizer assim, hoje eu sou muito melhor do que eu fui na Idade Média. Com certeza, né? Historicamente está comprovado que a nossa civilização é muito melhor em tudo, né? Em questões morais, em questões sociais, higiênicas e por aí afora. Mas a nossa grande questão é tentar fazer uma análise muito simples de como nós lidamos com tais vicissitudes, e se não forem com tais vícios, e se não forem tão vícios assim, com determinados hábitos, com determinados sentimentos que a gente vem trazendo no nosso dia a dia. Porque às vezes a gente não mostra ou expõe o bem que a gente fez por maldade, mas por uma necessidade de se sentir aceito. Talvez seja por maldade mesmo, né? Então alguns pontos são muito específicos nessa passagem do Evangelho. E é o que a gente vai tentar refletir aqui hoje. Como que a gente pode esconder o que a gente faz para os outros? É possível? Sempre é possível, né? E existem meios de se lidar com isso, existem meios de se fazer as coisas para que, mesmo que os outros vejam, não fique tão em evidência. Porque as pessoas nos observam o tempo todo. Parece que não. É utopia a gente achar que não observam a gente, né? É inocência nossa achar que não somos observados constantemente. Deus nos observa com um propósito: analisar o nosso desenvolvimento. Os outros nos observam com outros propósitos: nos julgar. Assim como nós também, né? Acabamos mantendo esse círculo vicioso da humanidade. Então eu marquei aqui 4 aspectos. Hoje eu trouxe colinha manual, tá? 4 aspectos que me chamam muito a atenção e eles são bem explícitos no texto. Então, ao fazer o bem, nós temos que tomar cuidado com algumas coisas. Não humilhar o outro, né? Não pavonear, ficar falando, se vangloriando, né? Sobre aquilo que fez para o outro. E a gente vai tentar identificar situações mentalmente, a gente vai conversar um pouquinho. Não fingir falsa humildade. Essa é a que eu mais gosto. Essa é a que eu mais gosto. Eu tenho problemas com isso, né? Porque eu costumo
falar das coisas que eu sei, que eu sou melhor, né? E vira e mexe eu encontro alguém na minha frente me falando que eu devia ser mais humilde. Concordo, né? Mas quem mais poderia julgar a minha intenção quando eu falo determinadas coisas do que Deus? Ou, na melhor das hipóteses, o meu mentor, meu guia espiritual. Então, às vezes nós falamos, às vezes nós expomos determinadas coisas como exemplo, às vezes nós apontamos, e isso tudo que eu estou falando aqui, saindo desse contexto do fazer o bem sem ostentação, nós vamos encontrar explicações também dentro do Evangelho. Constantemente eu venho escutando da espiritualidade o seguinte, que às vezes a gente questiona determinadas coisas. Será que eu estou agindo certo? Você acaba entrando em conflito por causa do modo como as pessoas nos olham. Aí você pensa, será que eu estou agindo certo? Será que fazendo tal coisa vai ser bom para todo mundo? Ou sou só eu querendo fazer e ficar em exposição e evidência? E as respostas que às vezes me chegam em psicografia ou pela psicofonia é a seguinte, e isso causa um rebuliço na mente de qualquer um. É para vocês sentarem numa mesa mediúnica, ouvir e depois ficar um mês refletindo a respeito disso. Meu irmão, o que nós analisamos é a tua intenção. Putz, né? A gente esperava uma coisa maior, né? Eu esperava uma coisinha um pouquinho mais complexa para mim poder pensar. Aí pronto, aí vira um inferno astral, porque qual é a minha intenção? Qual a clareza do meu raciocínio para mim falar, eu estou tranquilo em relação à minha intenção? E eu posso dizer, é o resultado que você obtém sobre isso. E esse resultado nós vamos estar identificando nesse miolo todo. Então eu falei só 3, né? Eu parei na falsa humildade. Não esperar retorno, né? Não fazer algo para os outros esperando retorno. Eu vou levar o vizinho para fazer compra, mas na hora que eu precisar, né? Se ele não oferecer, eu cobro. Acho que funciona mais ou menos assim. Então, qual o principal motivo que nós devemos nos atentar com relação a pelo menos esses 4 aspectos? Que são o não humilhar, o não ficar falando como se fosse a coisa mais magnífica do mundo, o não ser falso humilde e não esperar retorno. Porque isso tudo está ligado com o nosso ser, a nossa maneira de tratar. Eu tenho o privilégio, todas as vezes que eu venho para cá, eu fico pensando em uma historinha que eu pudesse contar, né? E normalmente eu não tenho. Eu procuro a semana inteira e não acho nada que eu devesse falar. E normalmente eu ouço no rádio alguma coisa, mas hoje colaboraram comigo. Minha mãe me contou uma história agora há pouco que eu falei, puxa, isso serve. Nós vamos falar. A característica de cada um, quando faz algo e ela deseja humilhar a pessoa, é expor a necessidade do outro. É expor talvez a falta de inteligência do outro, a falta de capacidade. Então é como se aquele que humilha estivesse constantemente buscando modos de saciar o seu desejo. Ou seja, ele vai encontrar, porque ele procura tanto e cria tantas oportunidades, que ele vai encontrar maneiras de fazer algo pelas pessoas para que ele possa humilhar. Se nós estamos falando de um vício nosso, e um vício
Um vício é uma droga, não é? A maledicência não é uma droga? Tá. Qual a maneira de eu saciar o meu vício? É buscar uma coisa, um fato, uma situação que eu possa falar mal, né? Então, o que minha mãe me contou foi mais ou menos assim. Um rapaz trabalhando em determinado local e o proprietário ou a proprietária o humilhando constantemente, sob a alegação de que eu estou ajudando ele, eu o contratei para ajudar, mas ele não presta para nada, é um incompetente, é um inútil. E isso na frente de todo mundo. Agora eu fico imaginando o que se passa na cabeça da pessoa, ou o que ela fala em particular, porque se uma pessoa tem coragem de falar isso em público, imagina no particular, como que uma pessoa assim age. Isso nós vamos encontrar a todo momento. Quando nós estamos procurando um emprego, nós não trabalhamos com o nosso QI, né? Quem indica a gente para algum lugar, porque tá bravo o negócio, né? E nós vamos encontrar pessoas que nos ajudam a entrar no mercado de trabalho simplesmente porque sabem que é importante para o outro trabalhar também. Mas nós vamos encontrar pessoas que a todo momento, no barzinho, na festinha, na reunião de casa, na padaria, se não fosse eu, hein? Estava enrolado, estava passando fome até hoje, né? E é engraçado que se a gente for fazer uma análise de consciência, pode ser que algumas vezes a gente já tenha derrapado em alguma situação como essa. É fato, né? Mas não fiquem tristes, né? Porque a gente derrapar é uma consequência do nosso esforço de evolução. O importante é não continuar insistindo. Então, a pessoa ela sempre vai procurar um meio. E para quem gosta de alardear o que faz, tudo que faz vira festa. Tudo que faz vai virar motivo de ficar chamando a atenção para si mesmo. E nós vamos encontrar isso, né, em todas as situações. Nós vamos encontrar isso no nosso dia a dia, com relação à forma como as pessoas agem e com relação a como nós agimos com as pessoas também. Então, alardear, falar, não é muito bom, não é muito bacana. Por que eu disse que o que eu mais gosto é a falsa humildade? Porque é maravilhoso a quantidade de sentimentos que estão escondidos ali por trás, né? A gente pode até arriscar dizer que na falsa humildade está escondido todos os outros defeitos. Porque é muito bonito, né, a gente sentir ou imaginar que a pessoa está nos atendendo, está nos recebendo, está fazendo algo subservientemente. Ou seja, a todo momento, desculpa, obrigado, sorriso no rosto. Vocês já aprenderam a interpretar sorriso? Essa máquina fotográfica, né? Mas além da máquina, a gente vai começar a perceber no relacionamento diário que existem pessoas que não sorriem. Elas mascaram os sentimentos através de um esboço de mostrar os dentes, né? E há todo um conjunto sobre isso, né? Um sorrisinho meio apagado, um olharzinho abaixado, não te encarar nos olhos. Tem um monte de coisas aí que a psicologia explica. Então, a falsa humildade, ela vai entrar num ramo muito amplo. Ela vai nos trazer a interpretação real de como nós nos portamos diante da sociedade. E talvez seja exatamente nesse momento que a gente começa a entender o significado do título, né, do Evangelho, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita.
Porque na realidade a falsa humildade, o comportamento, quando nós ou quem quer que se utilize desse ato demonstra, é que estamos fazendo algo, sim, mas não com o coração, não com o bom sentimento. E nós estamos falando aqui de fazer o bem, tá? Na grande maioria das minhas palestras, eventualmente, eu falo sobre médios ostensivos. E eu vou falar de novo hoje, tá? Parece perseguição, é a Santa Inquisição isso, né? Dentro da casa espírita. Eu não vou falar de outro falso humilde que eu não conheço, né? Eu não vou falar de empresa, porque eu sou autônomo, então não tenho um relacionamento muito próximo. Dentro de uma casa espírita, nós entendemos que, ou muitas vezes criticamos que, olha, tal doutrina, independente do nome, eles fazem consultas, né? Eles conversam com guias incorporados em médiuns. Nós abominamos isso. É verdade? Ah, é verdade? Abominamos mesmo, né? Não abominamos. Da boca para fora. Eu não abomino. Não, mas no sentido... Eu não abomino. No sentido, sabe qual? De diferenciar doutrinas. Então, no centro espírita, alega-se que não se pode atender as pessoas medianizadas. Existem muitos que trabalham dessa forma. Mas, ao mesmo tempo em que se alega isso, há médiuns que trabalham dessa forma. Tá? E eles são alimentados. São alimentados por quê? Pelas pessoas que vêm de fora. Normalmente são os próprios trabalhadores. Tá? E o que entra essa questão da falsa humildade? A questão do fazer o bem, ela fica muito ambígua aí, né? Porque eu estou fazendo bem, eu estou ajudando uma pessoa, eu estou falando o que ela deseja, mas eu estou me satisfazendo com aquela sensação de que todo mundo me procura. Eu estou fazendo proselitismo, ou seja, eu estou criando fila, onde as pessoas vão de outras casas até mim me procurar. E se isso não me agradasse, eu cortaria, eu trabalharia como é sugerido dentro de um centro espírita. Ou seja, levando as pessoas a considerar a importância do estudo e que todas, sem exceção, conseguem, através do bom senso, da responsabilidade, formar grupos mediúnicos e trabalhar com questões, com perguntas morais, com perguntas científicas e por aí vai. Então, é um tipo de falsa humildade. Ou seja, eu me declino servindo, mas ao mesmo tempo eu estou esperando a retribuição. E é o que fala o Evangelho. A nossa recompensa já foi dada. Se eu tinha que usar a mediunidade com X propósito, e eu começo a usar com Y, mesclado com X, com W, né? Ela pode até ser útil, pode ter o seu resultado, mas a recompensa nós já pegamos, já recebemos aqui em vida, né? Existem atenuantes e agravantes. Perdão. Isso é uma espécie de, não vou dizer assim, né, crítica a outras religiões que se utilizam da espiritualidade? Da minha parte ou da... Não, eu não. Você acabou de falar. Não, então, no Espiritismo, nós entendemos, ou pelo menos passa-se nos cursos, que não é necessário a consulta a guias espirituais com o médium incorporado. Um tipo de uma entrevista, numa conversa pessoal, né? Até porque nós, como seres humanos, a gente tem uma característica muito imprudente, que a gente começa a descambar para a curiosidade, né? Então, eu não vejo uma crítica
nesse sentido. Pode não ser uma crítica para os outros, mas é uma autocrítica. Isso, uma autocrítica para nós seria. Mas eu não vejo como uma crítica a outra religião, por quê? Porque existem religiões que elas são fundamentadas nisso. Eu tenho um amigo umbandista que ele fala assim, a Umbanda, ela serve para doutrinar encarnados. O Espiritismo, ele serve para doutrinar desencarnados. Então, quem procura um centro de Umbanda, que lá tem as suas energias, o auxílio ele está em todo lugar, na igreja evangélica, no islamismo, em tudo quanto é religião que a gente chegar, nós vamos ser ajudados da mesma forma. Cada um com a sua doutrina. Mas eu imagino, da minha parte, que cada um com a sua doutrina, mas mesmo voltado para o mesmo sentido. O amor, a caridade, a alteridade, e a coisa vai crescendo dessa forma. Mas o fato é que muitas vezes, até tentando ampliar um pouco, nós temos um problema muito grave com o sincretismo. Nós temos um problema muito grave com o sincretismo. Então, a pessoa que é historiadora ou pesquisa, ela fala, puxa, mas eu não gosto do catolicismo porque ele é um sincretismo pagão de um monte de coisa. Perfeito! Tem sim. A Umbanda também, você vai ter um monte de sincretismo com santos católicos e tal, por necessidade. E o espírita, ele acaba trazendo esse sincretismo por vontade, né? Porque dentro da codificação, quando a gente começa a vasculhar, a gente não consegue encontrar essa forma sincrética de trazer determinadas opiniões, a não ser se a gente for falar de filosofia, da parte filosófica do Espiritismo. Aí você vai ver que Kardec ele trouxe algumas coisas, né, bem específicas com relação até tentativa de comprovação de reencarnação, pensamento sobre imortalidade da alma, e por aí vai. Mas vejam bem, quando a gente fala em falsa humildade, nós vamos estar entrando em todo esse contexto. Saindo da casa espírita, nós vamos encontrar isso no nosso trabalho, né? Nós vamos encontrar isso no trem, no ônibus, né? Às vezes até em casa a gente encontra isso, onde a gente vê que as pessoas têm uma determinada humildade, um determinado respeito pela família, mas quando está lá dentro, né, onde ninguém pode ver, além deles próprios, pronto, acabou a falsa humildade, acabou o respeito. E aí a coisa vai se complicando. Bom, então nós vamos ter bem claro isso, que o fazer o bem, ele vai estar envolvido num contexto de convivência social. E é uma questão de postura. Aonde a gente quer estar com relação a isso. Se o Espiritismo nos leva a entender que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça diariamente por ser uma pessoa melhor, quando a gente fala em questão de postura, nós vamos estar pensando no seguinte: nós, pelo menos deve ter pessoas aqui com 5, 10, 15, 70 anos de casa espírita, conseguimos construir ainda uma ética inabalável? Ou, ao menos, conseguimos seguir a moral doutrinária com certa coerência, com certa força de vontade? A gente lembra, né? Depois que a gente esqueceu e xingou a fechada de trânsito, né? A gente lembra da moralidade, né? Mas, putz, ainda bem que eu posso esperar a próxima fechada para ver se a coisa melhora para o nosso lado. Então nós vamos ter uma questão de interrelacionamento. Nós vamos estar testando e tendo a oportunidade de fazer o bem e não mostrar, não ficar em evidência diariamente. Todos os dias nós temos essa oportunidade. Agora a grande questão é: como nós enxergamos essa oportunidade? Eu ouvi uma pessoa me dizer uma vez que nós, como espíritas, a gente espera que a nossa missão seja uma missão zona, né?
quando na realidade ela é tão pequena, né? É só ser uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido, né? E a gente fica ansioso para que exploda alguma coisa reveladora, né? E não funciona dessa forma. Cada um tem algo a trabalhar intimamente de forma que se melhore moralmente. Então, nesse interrelacionamento diário, é que nós vamos ter as oportunidades, muitas vezes imperceptíveis, de fazer as coisas de forma que não cause humilhação, de forma que a gente não pavoneie, de forma que a gente não seja um falso humilde, enfim. De testar, principalmente se nós estamos melhorando aquilo que a gente reconhece como um vício, como uma má característica que a gente ainda tem que trabalhar. O que é muito complicado é que, como uma droga, às vezes nós nem percebemos. Está tão impregnado no nosso inconsciente que quando a gente vai ver, a gente já estragou tudo. A pior droga é a droga psíquica. É aquela que nós idealizamos, é aquela que nós fazemos a manutenção constantemente. E isso atrapalha para quê? O que em nossa vida? Atrapalha que a gente perca as nossas oportunidades de viver em comunidade. Eu lembrei de um livro hoje que fazia 1 milhão de anos que eu não pegava. Eu tenho o hábito de pegar livro, ler e depois esqueça-o, né? E é um livrinho do Kai Barchuch, onde ele fala sobre as parábolas de Jesus no Evangelho. É muito bacana, quem não conhece. Quando a gente fala de relacionamento interpessoal, nós estamos falando de quem? Quando a gente fala em relacionamento social, nós estamos falando de quem? Das pessoas, né? Não dá para falar de fazer o bem sem olhar o próximo, né? Se a gente for reduzir a máxima que consta nos evangelhos, amar ao próximo como a si mesmo, nós vamos pensar o seguinte: quem são os nossos próximos, para que a gente possa exercitar constantemente esse ato de bondade que está assim irradiando para fora da gente, tá? É igual o nosso perispírito, a nossa energia vital. Vocês já ouviram falar que ela irradia o tempo todo? Aquele calor que a gente sente, sabe? É o espírito irradiando de bondade, de alegria, de amor. Às vezes pode ser só calor mesmo. Às vezes nós pensamos dessa forma e esquecemos de entender que o próximo é todo o contexto que nós temos. Não é só a família, não é só o trabalho, não é só a comunidade espírita. São até as pessoas que às vezes a gente nem conhece pessoalmente. E olha que nós estamos vivenciando uma era boa para isso, né? As comunidades virtuais, os amigos virtuais. Às vezes a gente considera que tem melhores amigos virtualmente do que pessoalmente. Até a página 2. Nem a página 2. Quando conhece. Até o final da página. Até o final da página. Quando conhece a pessoa pessoalmente, começa a conviver, talvez mude a ideia. Mas ele fala assim: existe o próximo de perto, que é o que a gente está acostumado a ter um contato visual, e existe o próximo de longe. E ele subdivide isso em outras categorias. Eu queria saber pensar assim um dia, igual esse cara. Ele fala que existem os próximos principais, né? E os próximos secundários. Legal isso, né? Eu achei bacana. Eu vou parar para refletir mais sobre isso. Ele diz assim: os próximos principais são os ligados pela lei de afinidade. E aí? O que é afinidade? É aquela simpatia enorme que a gente sente pelos outros?
puxa, eu tenho uma afinidade tão grande por fulano, né? Ou ela também pode ser aquele ódio mortal que a gente sente pela pessoa e nunca viu ela. Só que a gente não fala que é afinidade aí, né? Aí a gente não fala que é afinidade. Aí é outra coisa. A gente não consegue nem entender que tem uma simpatia, uma afinidade de intenções, de pensamento, de vícios igual, a gente não consegue entender isso. Então ele fala que essas afinidades são formadas pelas leis psíquicas. Bacana, né? Como é o nosso psiquismo? Ele pode ser bom ou mal. Ele pode ser moralmente elevado, como pode ser vicioso. E dos nossos vícios, olha, que nem nós conhecemos direito. A gente fica até espantado muitas vezes quando percebe um sinal de determinado vício. Fala, não é possível, né? Como admitir que eu tenho tal hábito e ele está guardadinho aqui, esperando uma oportunidade para se pôr em prova? Então ele coloca aqui, ó, família, amigos, trabalho, centro espírita. Não, ele não colocou centro espírita, foi eu. E podem ser relacionamentos amorosos ou conflituosos, de amor eterno ou de ódio mortal. Isso vai acontecer a todo momento, né? A gente vai perceber que nós temos relacionamentos familiares que são uma verdadeira porcaria e tem outros que são uma maravilha. Ou, como eu vejo os adolescentes dizerem, né? Puxa, pai do meu amigo é top de linha, né? Vá morar lá. Vá morar lá. Depois você me fala se ele é top de linha, né? Isso é natural, porque cada um de nós está inserido numa família, num determinado contexto, com as pessoas que necessitamos, por afinidade, por coisas que fizemos no passado ou deixamos de fazer. Só que aquelas famílias estão pelos mesmos problemas. Isso vocês já ouviram falar também, que os problemas só mudam de endereço. Então o maior bem que nós podemos fazer é tentar reconstruir esses relacionamentos, né? E não adianta dizer, eu perdoei fulano, né? Porque quando a gente fala eu perdoei fulano, nós estamos fazendo o quê? Mostrando o rabo do pavão, né? Todinho, aquele, não é a asa do anjo, é o rabo do pavão que estoura, né, e sai para fora. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque tudo que se relaciona ao capítulo do Evangelho, nós vamos estar tentando com unhas e dentes aplicar dentro de casa, e é uma dificuldade muito grande. Então, dentro do que você falou, e voltando um pouquinho atrás, a questão da humilhação e da ostentação, e dentro dessa afinidade, né? Quando você tem isso dentro de um determinado nicho, né? Você está lá, e o que fazer? Você é humilhado, você ouve ostentação. E o nicho, engraçado, né? Não, tranquilo. Pode ser casa, pode ser escritório, pode ser qualquer coisa. Com certeza. Essa resposta, eu não vou te dar, eu vou falar o que me responderam. O meu filho respondeu assim para minha mãe: eu acho que o menino precisa muito daquele emprego. Matou. Eu não responderia melhor, né? Então a gente é humilhado dentro de casa, isolado, desprezado, não reconhecido. Puxa, eu preciso muito daquele emprego, né? E nós temos a opção, nós temos o livre-arbítrio, não temos? A gente pode dar baixa na carteira, né? Em todos os lugares. Em todos os lugares. Ou não. Em casa quando tem emprego. Exatamente. Então aí precisa ver, e a gente vai avaliar qual é a nossa postura moral diante das nossas dificuldades e diante dos nossos atos, né? A nossa necessidade. Se uma pessoa se deixa humilhar porque ela precisa muito do emprego, o espírito que tem a consciência que está evoluindo, ele vai se deixar humilhar porque ele reconhece, ele faz a abstração que fala no Evangelho, de que a vida espiritual ela é muito maior do que o momento que ele está vivendo, né? E isso é um ponto base também do Evangelho.
A maioria das pessoas de nós que depara e não consegue vencer esses vícios a todo momento, não conseguiu ainda abstrair o que é a vida espiritual, ou o que é a eternidade para o espírito. Eu acho que perante a lei moral, é muito melhor ser humilhado do que estar humilhando. Porque quem está sendo humilhado está passando por uma prova. Sim. Agora, quem está humilhando vai ter que passar por uma prova. Vai ter que baixar a crista, né? Agora vai ter que baixar. Pois é. E nesse momento é que ele vai sentir na pele se realmente ele se fez convicto de que teria condições de passar por aquela prova. Por isso que muitos falham, né? Por isso que muitos falham. Então, nós temos aqui família, amigos, trabalho, centro espírita, esse é o que eu mais gosto, né? E as questões de relacionamento. E os próximos secundários, esses aqui é muito importante a gente observar. Quem são os próximos secundários? Não é o pessoal da internet, não. Não é não. Quem seria? A feira, o mercado, o boteco, enfim. Pode ser, pode ser em todo momento, né? Porque, por exemplo, quem ainda vai na feira? Agora é tudo supermercado, né? Mas quem ia na feira, ia todo domingo, tal hora, e já conhecia o banqueiro, já conhecia o pessoal, meu pai ia na feira, né? Então, não é? O relacionamento era constante ali. Então, essas pessoas já não são secundárias, eles quase fazem parte da nossa rotina, né? Mas, em todas as situações, nós vamos encontrar os principais e os secundários, né? Quem já não teve um parente que, de repente, passou ou está passando por dificuldade e a gente tem condições de ajudar? Não é? Eles são principais, estão na nossa vida, mas eles podem se tornar secundários devido à emergência, o momento que estão passando. Agora a questão muito grande lembra que a gente estava falando? A gente consegue no dia a dia captar a oportunidade de fazer o bem? Eu tenho muito parente que eu nem lembro do telefone deles. E aí? Então os próximos secundários, ele fala assim: são os que surgem em nossas vidas e necessitam suprir suas necessidades, sejam materiais ou espirituais. Bacana, né? Mas não são simplesmente aquelas pessoas que batem na nossa porta pedindo um arroz, um leite, não. São pessoas que às vezes estão moralmente decaídas em determinado momento, e por reconhecerem em nós um determinado suporte, elas nos buscam para conversar. E às vezes ela não precisa nem saber se você é espírita, né? O próprio comportamento diário em relação aos outros, ou seja, o relacionamento social que a gente possui com os outros, faz com que as pessoas eventualmente nos procurem para tirar dúvidas ou simplesmente para falar, né? Agora, não adianta, falando em caridade moral, ouvir e depois falar: putz, como foi duro, né? Foram 20 e tantos minutos aquela pessoa se lamentando. E aí, mesmo que você não fale para ninguém, que você fique só no seu pensamento, quem está ouvindo, né? Livrou mal já. Não é? Então as caridades morais, o bem que a gente pode fazer com os secundários, os próximos secundários, é relativo a isso. As oportunidades que surgem na nossa frente. Uma pessoa que caiu na rua e a gente está vendo ela, de repente, com as feições do bêbado, né? E a gente já fala: olha lá, maldito, encheu a cara, né? E a diabetes, ele estava sem a insulina, né? Para aplicar. Já foi para o espaço a oportunidade não só de auxiliar a pessoa, como testar a nossa convicção em relação a auxiliar os outros, né? Então os secundários, eles aparecem todos os dias, a todo momento, até que um dia a espiritualidade fala: chega, para de mandar, porque ali não tem jeito, ele não ouve, não vê, não fala,
desiste desse cara, deixa ele aí um pouquinho até acontecer alguma coisa. Bem, feito isso, feito todas essas reflexões, nós temos que nossos deveres, eles são em relação a quem? Quando a gente fala em bem. Deus, A todos, a nós, a todos. a todos, a nós, é fato. Mas Deus precisa do nosso bem? Não. É o que mais precisa. É o que mais precisa. Ué, Ele nos criou para o bem. Ele criou para isso. Para que a gente possa exercer aqui tudo que ele já tem deixado, falado, inscrito na história e parece que não entra na nossa cabeça. O planejamento de Deus, eu acho que ele é muito maior do que a gente imagina. Senão a sociedade não tinha tantas oportunidades assim como tem na história, né? Talvez a mitologia tivesse muito mais dilúvios do que a gente imagina, se não fosse que Deus espera que nós façamos o maior bem possível diante da humanidade, como a sua imagem e semelhança. Simples, né? Simples, se não fosse tão difícil, né? Então, o nosso maior dever está com Deus, para conosco mesmo e para com o próximo. Se nós não conseguirmos nos valorizar, nos amarmos, nós não vamos conseguir amar ao próximo. Se nós, quando falamos em aprender a nos amar, não entendermos que os nossos vícios, quando expostos constantemente, quando satisfeitos constantemente, é uma noção muito ampla de que nós não temos amor próprio, então nós estamos com sérios problemas evolutivos, né, diante de nós mesmos, não diante da sociedade, porque a sociedade ela vai nos arrastar de alguma forma, e ela nos arrasta como? Pelas leis. Nós temos a oportunidade de evoluir e praticar o bem por esforço próprio. Se nós não conseguimos fazer isso, vem a sociedade e nos arrasta. Quem já ouviu falar em arrastão? Mas é arrastão do bem. Tá bom? E é isso, pessoal. Então que a gente possa ter uma noção muito grande que nós temos a oportunidade diária de fazer o bem aos outros, a nós mesmos, e dar continuidade nesse projeto de Deus. Fora isso, nós estamos sendo caricaturas dentro da sociedade, caricaturas dentro de casa, caricatura no centro espírita, apenas zumbinzando. Legal essa palavra. Sendo zumbis, fazendo as coisas automaticamente, sem objetivo, como se o automatismo fosse nos salvar de alguma coisa. Então, se é para ser automático, né, que seja pelo menos bom para todo mundo. Mas não há evolução, né? Pelo menos não há involução. Né? É. Pelo menos não há involução. Ao menos não piora as coisas. Né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela paciência e tenham uma boa semana. Obrigada.